Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você está passando aqui hoje pela primeira vez, esse é o canal do Fazendo Arte Ateliê e eu sou professora no ateliê. E se você já nos acompanha, você sabe que toda semana eu estou aqui trazendo uma ideia de artesanato. E você sabe também que antes de começar um trabalho, eu sempre faço a leitura de um versículo. E o versículo de hoje está no livro de Josué, no capítulo 1 e o versículo 9. Sou eu que estou mandando, que você seja firme e corajoso. Portanto, não tenha medo e não se acovarde, porque Javé, o seu Deus, está com você aonde quer que você vá. Mas hoje eu não falei com você do que nós vamos trabalhar, não é verdade? Eu ganhei uns recortes de madeira assim. E eles estão lá, eu estou olhando para ele e uma vontade de pintar. Não é assim que acontece? Nós que gostamos de artesanato, a gente vê uma coisa e aquilo vai chamando a gente até a gente conseguir pegar para fazer, não é verdade? Eu andei pintando algumas, estão aqui, depois vou mostrar melhor para vocês, e eu pensei de trazer essa ideia para você hoje. Eu já trouxe a minha que eu vou trabalhar hoje, já passado a goma laca e também já risquei. O modelo que eu quero fazer é esse modelo aqui, ó. Não fica bacana? Primeiro, para a gente começar a trabalhar aqui, nós precisamos impermeabilizar a peça para a gente começar o trabalho. Nós podemos usar a goma laca incolor ou a goma laca indiana. Em um eu usei goma laca incolor e nesse aqui eu já usei a goma laca indiana. Olha só, como ela modifica a cor da peça. Olha só a diferença. A goma laca incolor ela vai deixar praticamente na mesma cor. A indiana vai escurecer. Como eu vou trabalhar e não vou fazer fundo, eu preferi usar a goma laca indiana aqui. E o modelo que eu escolhi foi esse tucano. Eu tirei o risco, pus no papelzinho, já coloquei aqui, transferi com carbono e já está pronto para a gente começar a pintura. Então, vamos dar início à nossa pintura de hoje. Como eu disse para vocês, eu já transferi o risco com o carbono. Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, eu tenho vários vídeos que eu já expliquei como faz para transferir o risco com o carbono. É só você visitar o nosso card aí em cima que você vai ver como que faz. Eu vou começar fazendo o tronco que está o tucano, porque eu quero fazer toda a folhagem de volta. Então, eu preciso ter uma noção de onde eu vou colocar as folhas. Eu vou vir com o pincel 142,8 e vou preencher. Vou passar até em cima da patinha dele aqui para fazer o tronco. E eu estou usando a tinta marrom escuro, PVA marrom escuro. Agora que eu fiz uma marcação dos galhos, eu vou começar a jogar o estêncil de folhas. Eu vou usar esse estêncil da Litoarte STXX 065 de fundo aqui. Como dá para você perceber, eu uso bastante esse estêncil. Prendo o estêncil e vou usar estas folhas que estão aqui, ó. E posso ir jogando as folhas aleatoriamente. Eu vou usar
a tinta verde folha, PVA verde folha e o verde primavera. E vou usar o pincel 462-4 da Condor. Com o verde folha, eu coloco a tinta no pincel, descarrego e venho completando as folhas. Não tem problema se eu passar em cima do galho que eu fiz. Esse galho é apenas um ponto de referência. Eu só vou evitar de passar em cima do tucano, onde eu risquei o tucano. Esse outro aqui também eu posso fazer. Antes de tirar do lugar, eu vou vir com o verde primavera, com o mesmo pincel, com o verde primavera, e vou vir passando a tinta mais nas pontas das folhas, só para dar uma claridade nessas folhas. Que eu quero essas folhas mais claras, que eu vou vir com outras folhas por cima e eu quero essas daqui um pouco mais claras. Vou agora escolher outras folhas para eu colocar aqui nessa parte de cima. E eu posso colocar essa que tá aqui, mesmo com essa vindo ao contrário, eu posso também vir colocando ela aqui. Agora, com esse stencil de costela de Adão, que é o STXX064 da Litoarte, eu vou jogar algumas folhas de costela de Adão aqui, usando o verde musgo. Estas folhas vão sobrepor as folhas que eu já coloquei aqui embaixo. Vou vir agora com um pouquinho do verde folha, dando um pouco de claridade nesta folha. E assim eu vou brincando com as folhas, jogando mais folhas aqui e usando as mesmas cores. Agora nós podemos voltar com esse stencil, jogando mais umas folhas um pouco mais escuras, com o resto de tinta que tem no pincel. Eu deixei o tucano para pintar por último, porque assim eu fiquei mais à vontade para jogar as folhas. Eu vou começar pelo bico do tucano. Estou usando o pincel 146,8. Eu vou passar o amarelo ouro em todo o bico do tucano. Venho agora com um pouquinho do amarelo cádmio, fazendo uma sombra. Joguei um pouco do amarelo cádmio aqui para fazer a divisão do bico e na parte inferior do bico do tucano. E vou com o laranja agora fazendo a divisão. E eu vou vir e dar o traço fazendo a separação aqui do bico. Se você quiser, você pode usar um pincel fino também. Agora eu vou puxar um pouquinho para cima, formando umas nervurinhas aqui no bico do tucano. Tanto para cima quanto para baixo. E vou vir com um pouquinho desse marrom e vou dar o traço de novo, com a mão bem leve, da mesma forma que eu fiz, só que agora com a mão bem leve, porque eu quero só um tracinho.
Mas você pode usar o pincel 0, tá? E vou puxar também um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Ficou um pouquinho escuro, eu venho com um pouquinho do amarelo e vou de encontro. Dá um pequeno sombreado aqui também. Tiro o excesso do pincel e venho com o branco. Vou vir agora com o pincel mais fino, pincel redondo agora, que é o 142,8, e vou chegar com ele até a ponta aqui. Vou aproveitar que eu estou com o amarelo e vou passar aqui nessa parte próxima ao olho do tucano. Com um pouquinho do laranja, tudo pouquinho, vou passar em volta do olho. Com o pincel limpo, eu vou vir pintando esta parte branca do peito do tucano. Completei de branco, eu vou fazer um pouquinho de cinza aqui, porque é só uma sujeirinha de cinza que eu vou colocar. Olha só, eu coloquei pouquíssimo preto e o cinza ainda ficou forte. Eu quero só fazer uma sombra aqui nessa parte do branco para dar a ideia das penas do tucano. Com o pincel 142 de novo, eu vou completar essa parte desse detalhe do bico do tucano. Eu vou completar aqui com o azul seco. E vou passar o azul seco também aqui próximo ao bico. E já vou vir com o preto fazendo o sombreado, tanto aqui quanto lá onde eu acabei de passar o azul. E vou vir agora com o azul também nessa parte de trás aqui, porque eu já vou colocar o preto e o azul. Essas partes menores e mais delicadas, se você quiser, você pode usar o pincel 0. Agora eu já volto a usar o 146. Também vou usar o mesmo esquema. Vou colocar o azul e vou vir trabalhando com o preto. Completando aqui com o preto. Agora, com o branco, eu vou dar a ideia da pena. Nessa parte de cima aqui, eu vou dar o formato da asa. Vou usar mais um pouco do azul. Vou fazer uma pequena mistura do azul com branco, vou fazer um azul mais claro.
e vou passar no olho dele. Uma pontinha de preto no centro do olho, um pouquinho do branco. Vou retocar agora esse branco, deixando a sombra das penas. E agora, com o sépia, eu vou fazer a pata dele. Com um pouquinho do branco, eu vou dar claridade. Fazer realçar um pouquinho mais a pata dele. Vou agora retocar os galhos. Reforçar ele um pouco mais, para realçar mais aqui no meio dessas folhas. Com um pouco do branco, vou dar uns toquezinhos de claridade nesse tronco. Olha aí como ficou. Você gostou? Como eu disse para vocês, é um recorte de madeira que eu ganhei. Mas é madeira de reflorestamento. Nós não vamos sair por aí cortando árvores. Nós temos que plantar árvores. E ela parece que foi colhida, foi cortada verde, então ela rachou. E eu aproveitei e fiz a pintura aproveitando esse detalhe do rachado que ela tem. Ela pode ser usada assim como uma peça de decoração, como também ela pode ser usada como suporte de panela. Mas eu ainda não descobri um impermeabilizante que suporte o calor. E nós fizemos também assim, com a corda para ser de pendurado. Também ficou uma ideia bastante legal, né? Fiz aquele com escrito e esse aqui, ele rachou literalmente, ficou no formato de uma melancia. Então eu pintei uma melancia, que também serve como uma peça de decoração. Essa pintura aqui, agora depois de pronta, eu vou impermeabilizar com o verniz Acrylfix fosco. Você pode usar o verniz da sua preferência. Acredito que você tenha gostado da dica de hoje. Se gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam estar fazendo arte. E se você está passando pelo nosso canal hoje pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você sempre ficar sabendo que eu estou chegando com um trabalho novo. O material que eu usei nesse trabalho, tintas, pincéis e stencil, você encontra no Fazendo Arte Ateliê. O Fazendo Arte Ateliê fica à Rua 21 de Abril, número 51, em frente ao Clube da Maioridade, em Carangola. Tanto o nosso contato quanto o material que eu usei nesse trabalho, você vai encontrar aí embaixo na descrição do vídeo. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana, se Deus quiser.